Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. José de Almeida Maciel, um nome muito conhecido, mas com história muito pouco divulgada. A gente associa mais o nome dele ao antigo Ceru, ao Ceru José de Almeida Maciel, e o atual Erenjan, né? O Jan, o J-A-M, é de José de Almeida Maciel, o patrono continua sendo o mesmo, mas a história dele é bem mais longa, começou bem antes disso. Seu Casuzinha, como era conhecido, nasceu no Largo da Matriz, em Pesqueira, em 1884. Era filho do maestro Tomás de Aquino e de Dona Francisca Carolina do Rego. Ou seja, ele cresceu num lar cultural. Na infância foi aluno de Zeferino Galvão, e daí a gente já tira que ele tinha uma formação muito sólida, uma formação cultural muito larga, por ter sido filho do maestro e por estudar com Zeferino, que foi o maior expoente da cultura de Pesqueira em todos os tempos. E Zeferino foi um amigo posteriormente, ele estudou com ele e mais tarde essa convivência se manteve de amizade, inclusive com o filho de Zeferino, com Anísio Galvão. Seu Casuzinha foi muito amigo dele. E daí seria a base para o que mais tarde seria o homem José de Almeida Maciel, um homem muito ligado à cultura e ao estudo da história pesqueirense. Na juventude, o sonho dele era estudar direito em Recife, mas o maestro, puxa, ter uma família numerosa e ter uma situação econômica, pelo tamanho da família, uma situação econômica limitada, então ele não pôde realizar o sonho do filho. Então a gente perdeu um advogado, um juiz talvez, né, quem sabe, mas em contrapartida Pesqueira ganhou um grande estudioso da sua cultura e da sua história, principalmente da sua história, né? Porque Seu Casuzinha praticamente durante toda a vida leu sobre Pesqueira, estudou sobre suas famílias, suas ruas, sua história, a história de Simbres, e tá aí a herança que ele nos deixou. Em 1905, ele já com essa base que tinha, e como aluno de Zeferino, como filho do maestro, ele ingressa numa carreira de professor municipal. Nesse mesmo ano, ele ingressa também na Guarda Nacional como tenente. A carreira de professor dura até 1911, o mesmo ano que ele sobe de patente, ele se torna major da Guarda Nacional, por isso também que a gente encontra o nome dele citado como Major Casuzinha, como também ele era conhecido. Isso a gente já está em 1911, né? Em 1912, ele abre um comércio, ele já tinha trabalhado como balconista no comércio do tio avô, João do Rego Araújo Maciel. Em 1912 ele abre um comércio próprio na Praça da Estação. A loja chamava Primorosa, vendia fazendas e miudezas, que era um tipo de comércio bastante comum na época aqui em Pesqueira. O tempo passa, o negócio solidifica, faz sucesso, ele abre uma segunda loja, a loja que o consagraria como comerciante, a loja Santa Águeda, que era também uma loja de fazendas e miudezas. Essa loja ele expandiu, aumentou bastante, abriu filiais nas cidades vizinhas, nos distritos vizinhos à época, e era sem dúvida um homem muito ocupado, o comércio era a sua principal atividade, mas ele também era uma pessoa muito ligada à política, e estudar sobre Pesqueira ele nunca deixava. Durante o dia, né? Durante o expediente na loja, ele sempre arrumava um tempinho ali entre uma atividade e outra para ler alguma coisa ou escrever sobre Pesqueira, sobre suas ruas, sobre suas famílias, sobre a sua história, sobre a genealogia do seu povo. Em 1917, ele se elegeu pela primeira vez como conselheiro municipal, que é o que a gente hoje chama de vereador. Então ele ocupou uma cadeira na Câmara Municipal, ficou no mandato até 1919 e em 1925 ele é eleito vice-prefeito e assume a prefeitura quando João Batista Muniz Falcão renuncia. Então ele passa alguns meses como o titular da prefeitura, do executivo municipal. E a essa época ele já escrevia sobre Pesqueira. Em 1907 ele já vinha publicando notícias de forma geral, notas aleatórias, mas já escrevia sobre as ruas de Pesqueira e os seus patronos. Por isso ele já enveredava pela história, né, ao escrever sobre os patronos das ruas de Pesqueira. É um assunto que ele estudou a vida toda, desde o começo da sua vida pública como escritor até o fim. Seus últimos artigos foram, inclusive, sobre as ruas da cidade. Seus primeiros textos foram publicados na Gazeta de Pesqueira, de Zeferino, né, do professor e amigo Zeferino Galvão, em 1907, como já falei, escrevendo sobre as ruas de Pesqueira, escrevendo notícias variadas.
E ele não escrevia só para jornais locais, ele escreveu também para jornais da capital, para o Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Diário da Manhã, O Dia. Então ele expandiu sua escrita para a capital também. Em 1929, ele volta à Câmara de Vereadores como conselheiro, mas é afastado durante a Revolução de 30, com mandato cassado, se afasta da política, mas volta novamente à Câmara em 1947. E eu não quero me estender muito contando a vida política dele, porque é complexa e o vídeo pode ficar longo, eu prefiro resumir. Mas tem algo que a gente não pode deixar passar. Em 47, ele como conselheiro municipal, ele sugere um projeto da recuperação do antigo Senado da Câmara de Simbres, que estava em ruínas. Então, ele propõe um projeto de reforma, mantendo as características arquitetônicas originais, inclusive as divisórias internas, e a gente acaba tendo de volta aquele prédio, que provavelmente, se não fosse seu Casuzinha, ele teria ruído de vez, porque estava em muito mau estado. E hoje, apesar de sempre precisar, esses prédios antigos sempre precisam de cuidados, né? Mas está em razoável estado de conservação. E certamente, se não fosse ele, a gente poderia ter perdido aquele histórico imóvel. E falando no Senado de Simbres, o primeiro texto que o consagraria como grande historiador de Pesqueira foi justamente sobre o Senado. Em 48, ele publica um artigo sobre um estudo sobre o Senado de Simbres e dá começo à série de artigos que marcariam mais a sua vida de escritor, que são os artigos justamente sobre a história de Pesqueira, a história Pesqueira e Simbres, né? Mas a história propriamente dita, não sobre genealogia, como ele também fazia, e também não como as ruas de Pesqueira, que ele tanto gostava, mas aquele texto mais voltado para a história mesmo. E tudo que havia de mais interessante voltado para a história de Pesqueira e Simbres, produzido por seu Casuzinha, o filho dele, o grande Gilvan Maciel, compilou em 3 livros, os clássicos Pesqueira e o Antigo Termo de Simbres, Ruas de Pesqueira e Toponímia Pernambucana. E se não fosse o trabalho de Gilvan Maciel, provavelmente esse trabalho ainda estava perdido, espalhado pelos inúmeros jornais onde eles foram publicados originalmente. Mas hoje a gente pode contar e estudar. Para mim, são sempre referências esses 3 livros, não vivo sem. Continua sendo uma grande referência, talvez a maior. É onde a gente encontra mais material referente à pesqueira sobre a história, é justamente nesses 3 livros. E voltando a falar no CERU, no Centro de Educação Rural José de Almeida Maciel, ele foi a segunda escola a levar o nome de seu Casuzinha como patrono. A primeira foi uma escolinha municipal, o Grupo Escolar Municipal José de Almeida Maciel, que foi fundado em 1957 pelo prefeito Neco Tenório, na época. Ele instalou essa escolinha no prédio onde antes havia sido a usina elétrica de Pesqueira. A diretora da escola era a professora Cacilda Almeida, que depois batizaria a escola que antes havia sido o colégio comercial, a escola que ainda hoje existe, é uma escola do estado, se chama Escola Estadual Cacilda Almeida. Então aquela escolinha foi a primeira escola com o nome de seu Casuzinha. Em 25 de abril de 1980, aquela escolinha já havia sido extinta e o antigo grupo escolar Rui Barbosa recebe o nome de seu Casuzinha, né, o nome de José de Almeida Maciel, quando ele deixa de ser uma escola comum, digamos assim, e passa a ser o Centro de Educação Rural, que era um projeto de escola do governo do estado, que a gente pode até falar disso em outro vídeo, para não ficar muito complexo. Então, essa escola se consagraria com o nome, né? Com o nome do seu Casuzinha, que mantém até hoje, como era em Jean, né? Hoje a escola de referência em ensino médio José de Almeida Maciel continua levando o nome do patrono. Inclusive, em 1984, lá no CERU, no então CERU, foi fixada uma placa em homenagem ao centenário de nascimento de seu Casuzinha. E o evento, né, da fixação dessa placa contou com Gilvan Maciel, filho dele, que teve presente, fez um discurso relembrando a história do pai. Essa placa eu não vi mais a última vez que eu estive lá na escola, no atual Erenjan. Não vi mais. Vi outras placas em homenagem à escola também. Bom, mas de qualquer forma fica o registro que o centenário dele foi comemorado lá. E o Rui Barbosa, né, o antigo Rui Barbosa, hoje José de Almeida Maciel, está prestes a fazer 100 anos. Em 2025 a escola completa 100 anos, vamos ficar atento. A gente deve falar sobre a história da escola em outra oportunidade, que vale a pena, a escola que merece. E quem conheceu o seu Casuzinha pessoalmente sempre disse que ele era uma pessoa tímida, recatada, muito cordial, tratava todo mundo com respeito, com cuidado, com consideração, não tinha vaidades,
Mas dizem também que uma das maiores alegrias dele foi quando ele foi aceito em 1951 para integrar o quadro de membros do Instituto Arqueológico de Pernambuco. E a gente fica feliz por ter herdado o que ele nos deixou, que foi o material que ele reuniu, que ele trabalhou, que ele estudou, o conhecimento que ele juntou e divulgou. Tudo isso a gente pode ler nesses 3 livros que eu citei, né? O Pesqueiro Antigo em Termos de Simbres, Ruas de Pesqueira e o Toponímia Pernambucana. É um material muito bom, um material robusto, de qualidade. É leitura obrigatória para quem gosta, para quem quer conhecer a história de Pesqueira. E é por isso, é pelo volume de trabalho e pela qualidade, pelo suor que ele colocou nisso. Era um homem que, quando ele parava para falar sobre a história de Pesqueira, ele perdia a noção do tempo, falava horas e horas. Todo o tempo do mundo era pouco para ele mostrar o quanto ele gostava da cidade. É isso.